Meu problema é que eu precisava um culto todo dia. Eu estou com 3 programas de rádio por dia. E graças a Deus, não falta mensagem, até sobra. Não dou conta de falar tudo que tem que falar. Mas esta mensagem de hoje é igual à lição da escola bíblica dominical. É grande demais para nós podermos entender, mas eu confio que os irmãos hão de ser tremendamente abençoados. Não fiquem preocupados de acompanhar na Bíblia os versos todos citados, porque são muitos, mas em sua casa os irmãos poderão estudar e meditar e crescer. Vamos ler juntos este verso que abre a Bíblia. Na minha versão, são exatamente 9 palavras. Não sei na sua versão quantas são, mas vamos dizer juntos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tantos que não falaram que até têm um certo receio de que não tenham encontrado o primeiro verso da Bíblia. Vamos tentar mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do tempo. Eternidade não tem princípio. Deus não teve princípio. O mundo teve princípio. Antes do Cronos, isto é, do tempo relógio, houve o Iônios na eternidade de Deus. E diz o texto que Deus decidiu criar os céus e a terra. Eu quero que nós hoje guardemos, dentro do possível, porque eu repito, o tema é grande demais para 40 minutos de meditação. Eu quero que nós guardemos este tema, a liberalidade de Deus, como ilustrativa do seu plano missionário para o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É um verso eminentemente missionário. Esta decisão divina de dar início ao universo. E quando nós tomamos este capítulo 1 de Gênesis e vamos desenvolvendo frase a frase, nós vamos sentindo crescer em nossa mente e nossa compreensão esta ideia, primeiro, do altruísmo, segundo, do grande objetivo divino. Eu vou dar um excurso muito resumido de Gênesis para nós vermos com uma visão ampliada o que houve na mente de Deus ao criar o mundo. E é interessante que quando nós abrimos este livro de Gênesis, que é, na realidade, o início de tudo do ponto de vista do universo, e nós vamos lendo, nós vamos encontrando um desenvolvimento na criação de Deus que teve como base, como preocupação, o homem. E nós vamos então lendo sobre os eventos da criação, a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus colocando em ordem as coisas, depois a luz, depois a separação entre a luz e as trevas, depois este início de criação no reino
material. Mas, lá pelas alturas maiores, nós encontramos esta palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a ideia que vamos tendo de Deus que cria o dia e que separa da noite e que põe a semente para brotar e que concede os bosques a serem criados e coloca os luminares no céu e coloca os peixes nas águas e coloca as aves nos céus do mundo, esse Deus vai como que desenvolvendo a sua própria mente e de repente façamos o homem à nossa imagem. O autor coloca aqui o chamado plural majestoso de Deus. É interessante que nós vemos já no verso 2 o aparecimento pessoal do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e dá a ideia, aquela ideia um tanto rude, mas verdadeira, a ideia de que o Espírito Santo como que chocava sobre as águas, produzindo vida. E é exatamente o que o Espírito Santo faz no coração daquele que aceita Jesus. Ele faz surgir nova vida. Estudo bíblico de quarta-feira passada, nós vimos que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Façamos o homem à nossa imagem. E surge então o homem. Eu quero agora dar ligeiramente, só para nossa instrução, pelo menos 22 símbolos do Gênesis que nos lembram de alguma maneira Jesus e o plano da salvação. E o que eu quero é deixar claro que Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem para ser dele Deus, não do rei Momo, não do carnaval, não da corrupção. Deus criou o homem tendo em vista congregar este homem nele mesmo, Deus. Nós vamos então ver alguns símbolos da pessoa de Cristo e vou fazer isso quase que correndo, porque são pelo menos 22 que eu anotei aqui. O verso 2 diz assim: haja luz. E quando nós passamos as páginas da Bíblia e corremos até o Evangelho segundo São João, nós lemos lá aquela declaração do Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus incorporando a ideia de Deus. Eu sou a luz do mundo. E se nós quisermos andar um pouquinho mais, vamos ver logo em seguida este novo e tremendo desafio a cada um que professa o nome de Jesus Cristo e que se declara ser seu servo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. É a união deste Cristo que aparece no Gênesis com o Cristo Redentor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas logo depois nós lemos a respeito de Adão, e é interessante esta passagem do capítulo 2, quando fala da criação de Adão, porque nos dá a entender logo de primeira vista o propósito de Deus que está descrito nesta passagem maravilhosa. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma
vivente. Num dos próximos programas de televisão, eu vou tratar disso, de uma pergunta que me chegou nesta semana que passou, muito interessante sobre isso. Aqui está esta declaração impressionante. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas, e então o homem passou a ter o fôlego da vida. É o plano de Deus de que o homem seja integrado nele mesmo. Ainda no capítulo 2, nós lemos esta bela declaração a respeito da criação de Eva. É uma passagem tremendamente importante que mencionei ontem na cerimônia de casamento. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E essa declaração parte do princípio anterior, quando diz da costela que o Senhor tomara de Adão, formou a mulher. Nós temos de novo esse princípio da unidade, que eu procuro descrever no meu livro Jesus Cristo está voltando, na altura do capítulo 2. Esta ideia de ligação, de que a mulher não foi simplesmente um ato criativo, mas foi uma personalidade edificada. E como chama a atenção naquele livro, o verbo que aparece em relação à criação de Eva é exatamente o verbo que aparece em relação à criação da igreja. Edificarei a minha igreja, é exatamente o mesmo termo correspondente ao hebraico aqui na língua grega. A mulher como parte integrante do homem, o homem como parte integrante de Deus, no início da sua maravilhosa criação. Depois do pecado, nós temos aquela promessa que quase todo crente sabe de cor: porém inimizade entre a sua semente e a tua semente, entre o seu descendente. Aquela ideia de Deus, já no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, projetar o plano de salvação. Vocês caíram, vocês pecaram, mas eu vou salvá-los. Eu vou mandar o meu descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. É a linguagem do capítulo 3, verso 15. Mas no capítulo 3, verso 15, parte final, já estabelece a vitória de Deus sobre Satanás. Chamei a atenção no estudo bíblico de quarta-feira passada, e é uma pena que eu não tenha casa cheia às quartas-feiras, porque as mensagens realmente mereceriam um maior auditório, mas alguns estão muito ocupados e não podem vir. Mas eu chamei a atenção na quarta-feira passada ao fato de que Satanás dá essa barulhada toda, toma as televisões todas, toma as emissões de rádio de todas as horas, e ao carnaval, o Rio todo virou carnaval, o Rio todo está adorando Satanás. E eu desafiei os presentes aqui na quarta-feira. Se são 20 escolas de samba, vamos supor que cada uma das 20 tenha 3.000 figurantes. Vamos saber quantos estiveram lá no sambódromo. Não pode ter mais de 300.000 pessoas, vamos dizer que tenha mais, mas não pode ter mais de 500.000, porque não cabe fisicamente. Vamos então pensar nos bailes de carnaval e vamos somar tudo. E vamos imaginar quantos deixaram o Rio, quantos estão em retiros espirituais, quantos estão cultuando a Deus. E nós vamos chegar à conclusão que Satanás tenta nos confundir dizendo que já venceu, mas nós sabemos que não venceu. E esse verso 15 do capítulo 3 de Gênesis termina: ele te esmagará a cabeça, ainda que tu lhe firas o calcanhar. É uma referência a Jesus. No capítulo 3, verso 21, nós temos esta passagem impressionante quando Deus resolve cobrir o homem. Deus resolve fazer uma roupagem para o homem. Deus resolve encobrir a vergonha do homem. É uma menção à pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 4, lemos o sacrifício da fé.
Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. E o capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé, Noé, a fé de Noé, de Abel, tornou o seu sacrifício perfeito. A fé, a nossa fé. Chamei a atenção também no estudo bíblico de quarta-feira sobre aquela arma na frente e atrás, e o termo grego congrega as duas ideias num vocábulo só. A ideia de que o escudo da fé é a grande arma defensiva e a palavra de Deus é a única arma ofensiva, a espada do Espírito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. É a figura de Cristo, porque nós aprendemos lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dádiva divina. E nós lemos em Hebreus capítulo 12, verso 2, que Jesus teve a sua vitória maravilhosamente conquistada pela fé. Lemos depois, lá em 5:29, Noé. Agora que é o Noé que está na minha cabeça, então repita, esse Noé foi um sujeito formidável, porque nós lemos que o mundo estava corrompido, e este estava fazendo aquilo, aquele estava fazendo pior ainda, aquele estava fazendo pior ainda, aquele estava se degradando, mas Noé achou graça de Noé. Que maravilha esta figura de Noé como retrato de Cristo, lá em Gênesis capítulo 5. No capítulo 7 de Gênesis, a história da arca é o retrato de Cristo. Como Pedro explora essa figura na sua epístola, de uma maneira muito bonita. A arca representando a pessoa de Jesus. No capítulo 8 de Gênesis nós temos o altar Shalom, o altar da paz. O altar da paz. E neste mesmo capítulo 8 nós temos o cheiro suave da oferta. Noé oferece o sacrifício e Deus se agrada daquele cheiro da oferta. É linda esta figura. No capítulo 9 nós temos o arco nas nuvens, o arco-íris, lembrando que Deus não voltaria a destruir o homem com água. No capítulo 12, a chamada de Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e abençoar-te-ei, far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas Brasil, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, França, Espanha, Portugal, Açores. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não uma família só, não um povo só, mas todo mundo. Abraão como um tipo de raio solar pela fé, representando a figura de Jesus. Capítulo 14 de Gênesis, aparece o sacerdote Melquisedeque. Se eu pudesse falar sobre ele, tantas coisas lindas. No capítulo 15, nós temos duas mensagens. Primeiro, eu sou o teu escudo. E o termo para Deus lá é El Shaddai. Eu sou todo-poderoso. Eu sou o teu escudo. E nós ligamos com a ideia do escudo da fé em Efésios capítulo 6. Essa ideia do escudo. Mas no mesmo capítulo 15 de Gênesis, eu sou o teu grande galardão. O prêmio de Deus para os que são fiéis. No capítulo 17, nós temos a ideia linda do concerto, que através de Abraão Deus celebra conosco. No capítulo 22, Jeová Jiré, o Senhor que provê. Então, quando o Isaac ia sendo oferecido,
Deus susta a execução e aparece o Cordeiro. E nós abrimos João capítulo 1 e lá está João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 28 de Gênesis é a escada. E é interessante que diz lá que o Jacó está dormindo, sonhou com a escada, os anjos estavam subindo e descendo. Não estavam descendo e subindo, estavam subindo e descendo. Estavam partindo dele. É a ideia, de novo, de Deus habitando naquele que crê e o obedece e o serve. Em Gênesis 33 temos Peniel, de novo um retrato de Cristo, naquele pequeno córrego onde Jacó teve a sua grande experiência. Em Gênesis 39 e 20, nós temos José, a figura de Cristo. José, no meio dos miseráveis, no meio dos pecadores. José provendo livramento para o seu companheiro de prisão e continuando preso. No capítulo 41 de Gênesis, nós temos a fartura, a casa de fartura, através da administração de José, o símbolo das provisões da Igreja de Deus. Capítulo 49, nós temos Shiló, aquele que representa a paz. Capítulo 49, 18, nós temos a expressão de Jacó a respeito da salvação. Os irmãos podem ver, então, aqui, que nós todos podemos ver, este desenvolvimento do plano de Deus. Desde o início, e eu podia entrar agora em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, cada um dos livros, mostrando a presença de Cristo nas páginas inspiradas, como que o desenvolvimento do plano de Deus para a nossa salvação. No estudo bíblico de quarta-feira, eu chamei a atenção daquela passagem de Isaías sobre o dia da salvação, que aparece em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Hoje é o dia da salvação, mas eu chamei a atenção que o Isaías já tinha usado a mesma expressão 700 anos antes. Este plano da salvação de Deus. Irmãos, quando nós, como batistas, celebramos uma vez mais esse dia de missões mundiais, ano passado, foi linda a nossa celebração do Dia de Missões Mundiais, mas foi mais linda ainda a nossa celebração do Dia de Missões Nacionais. E este ano eu espero que nós entendamos, quando foi organizada a Convenção Batista Brasileira, com meia dúzia de igrejas, meia dúzia de crentes, naquela reunião pequena, Deus já deu àqueles pouquinhos uma visão de evangelizar fora do Brasil e pensar logo no Chile. E tantos anos se passaram até que o Chile foi alcançado. Esta igreja abriga num dos seus membros uma irmã que é filha de um dos casais, primeiro missionário em Portugal. Nós temos aqui uma irmã querida nessa igreja, cujo pai e cuja mãe foram missionários em Portugal. Logo no início, quando missões mundiais era uma coisinha de nada, aquele casal deixou Belo Horizonte, deixou uma igreja boa e foi servir a Deus lá em Portugal. E nós ficamos a imaginar quantas dificuldades enfrentar naqueles dias. Estive ontem com a irmã Dona Lueci, conversando sobre o Renato. Então, conversei sobre o Renato com o marido e com ela. E eles falando, o Renato está muito bem. E então, conversando um pouquinho mais, mas agora é uma igreja pequenina. O Renato, que tinha uma grande igreja em Rio Grande do Sul, agora tem uma pequenina igreja. Mas ela disse, mas ele está feliz fazendo a obra. Ele está feliz fazendo a obra. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós colocamos na oferta uma nota de X cruzados e isto ressoar através do mundo todo na obra dos nossos missionários. Eu recebi esta semana uma carta muito querida que nós vamos ouvir. E amado, estou realmente feliz por Deus ter me enviado a este lugar. E a cada dia sinto que Deus tem algo maravilhoso para mim. Tenho sentido saudades de toda a igreja. Não pude conter as lágrimas ao lembrar que a minha igreja estava fazendo o mesmo.
Amo muito a todos, pelo carinho e amor com que mostraram no meu culto de despedida, e que durante muito tempo a mim foi dado, em especial ao senhor pastor, que além de tudo foi amigo e pai, ensinando-me grandes coisas, onde hoje posso transmitir a outros. Aqui serei muito cobrado, pois tenho a obrigação de saber muito. Afinal, todos conhecem o homem de fé e sabem que sou sua ovelha. Carolina manda um forte abraço, esperando vê-lo em breve, e eu também. Transmita à igreja o meu sincero abraço, com muitas saudades, do Senhor Jesus, Débora. Missões é isto. Não é tanto receber, é dar. Não é tanto falar, é amar. Quantas vezes nós pensamos em nós mesmos como os grandes heróis? E quando o Eric me disse que ia cantar Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu disse a Eric, Deus abençoe você, porque essa é a mensagem que eu queria. Tanta gente orando, mas sem humilhar. Tanta gente fazendo oração com o coração altivo, com o espírito altivo, marcado por uma vaidade, julgando-se ser o maior e o tal, e o único e principal. Missões é realmente ter os olhos de Deus. Esse altruísmo de Deus. Quem de nós mede o ar que respira? Se alguém precisar de uma internação no hospital com oxigênio artificial, vai custar quanto custa? Vai saber quanto custa? Quanto custa o ar artificial? Qual o preço da água? Qual o preço das conveniências que Deus colocou no mundo ao nosso alcance? Mas é interessante, sereis minhas testemunhas. Débora é nossa testemunha. O sobrinho da doutora Deise, irmão Renato, é a testemunha dos batistas brasileiros ali em Portugal. E nós, a proporção que formos nos inteirando desse plano de Deus e colocando a nós mesmos ao lado das nossas orações, as nossas vidas, Deus há de continuar derramando sobre a igreja as suas bênçãos mais escolhidas e mais variadas. A Escola Bíblica Dominical está com o plano do levantamento da oferta. E eu espero que, ao longo desse levantamento da oferta material, seja o levantamento do espírito de missões, da compreensão de missões. Recebi hoje a visita de um irmão aqui que veio me fazer um convite. Ele disse, eu já escrevi para o senhor há 3 meses. Eu digo, meu senhor, eu estou com 30 cartas convite para decidir o que eu vou fazer esse ano. Eu não tenho condições, não tive ainda condições de responder ao senhor. E eu não posso, não queria responder negativamente, mas eu estou lembrando de toda a sua carta. E quando falei para ele, ele disse, não é possível que o senhor tenha essa memória. Claro, eu estou com essas cartas todas na minha cabeça o tempo todo. E ele disse, mas o problema é que quando eu falei que o senhor ia lá, a ideia incendiou o lugar todo mundo quer esperar a sua ida. E eu disse, o senhor espera em oração e vamos ver quando eu vou. Mas não é o pastor Davi. É que Deus nos deu uma voz missionária que se chama Escola Bíblica do Ar, que não discrimina, que prega para todos, que serve a todos, que espalha a todos e que merece desta igreja
como disse o pastor Gorgoni na sua oração. A presença constante na oração. Ah, meus irmãos, como eu queria que nós hoje pudéssemos gastar um momento orando por missões mundiais. E eu vou pedir que alguém que se lembra o nome de um missionário, fique em pé e diga só o nome, não precisa nem mencionar onde ele está. Se você lembra o nome, levante e diga o nome. Nós vamos ter um momento de oração. Que beleza. Que beleza. Francisco Antônio de Souza. Que beleza. Que eu batizei, converteu com a minha pregação. Quem mais? Wilson. Quem mais? Quem mais? Não, esse já deixou. Quem mais? Quem mais? Também já deixou. Está aqui, pastor numa grande igreja. Quem mais? Samuel Mito. Quem mais? Os irmãos não se estranhem de errar, não, porque isso é assim mesmo. Mas eu estou contente que pelo menos se lembra. Mais alguém? Já foi dito, mas não faz mal repetir. Veterana. Virajara, o seu time. Que beleza que você lembrou dele. Custou um pouco, não é? Quem mais? Irmãos, graças a Deus pelos nossos missionários. E que nós possamos ter outros nomes no coração e na mente. Nós vamos cantar 451. Eu quero, enquanto cantamos este hino, que realmente façamos uma nova dedicação a Deus, da nossa vida, do nosso amor, e que possamos realmente cumprir o santo objetivo do Senhor. 451, vamos cantar o livro. Coragem, pois, irmãos, avante na obra sem igual. Eu gostaria de dar um apelo. Quem sabe é uma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus publicamente, que ainda não foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas hoje eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer fazer essa decisão? Venha aqui agora, diga: eu quero me entregar a Jesus aqui mesmo, agora. Pode sair quando está. Vem aqui na frente. Esse moço, vem cá. Vem aqui. Quem o convidou?
Quem o convidou? Ah, Jesus Cristo me convidou. Que beleza. Minha carne, assim, fica com a conversa agora. Irmão Carlos, fica aqui, fala. Quem mais quer se entregar a Deus? Eu quero me entregar a Jesus Cristo. Eu quero também ser um crente. Eu quero também cumprir na minha vida o ideal de Cristo. Pode sair de onde você estiver. Alguém que já foi por acaso mesmo de uma igreja, afastou-se, quer voltar. Alguém que fez a decisão, mas não chegou a ser batizado, mas quer ser batizado. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Saia de onde está, enquanto nós cantamos essa última história. Pode sair. Saia aqui agora. Vem aqui agora. Mas eu quero também convidar alguém que já é crente, é da igreja, mas tem uma pessoa que está orando por essa pessoa para que se converta nessas conferências. Venha e fica aqui à minha direita. Se você tem uma pessoa que está orando por ela, venha e fica aqui à minha direita. E aqueles que aceitam Jesus, fiquem aqui à minha esquerda. Podem fazer isso enquanto nós cantamos a última estrofe. Que bom, Regina. Deus abençoe. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois irmãos, avante, uma obra sem igual. Pois quem confia no Senhor, não terá um vigor. Forças novas hão de ter. Precisamos de conselheiros para ajudar aqui. Deus está nos dando uma colheita bonita. Até agora nós só temos quatro pessoas que estão merecendo oração. Até agora só 4, mas vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Vamos agradecer a Deus a bênção da sua operação no nosso meio. Mais alguém aceitando Jesus? Veja esse grupo jovem aceitando Jesus. Que beleza, que beleza. Mais alguém? Aproveite agora. Não fique esperando. Querido Sérgio. Sendo mais conselheiros. Deus está salvando as almas. Aqui estão os irmãos que têm nomes pelos quais estão pedindo a Deus. Mais alguém, vem aqui agora.